Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vocês ouviram isso? Acho que tem alguém batendo aqui na porta. Pode entrar. Opa, licença, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Nayara, eu trabalho para o IBGE e eu queria te fazer umas perguntas. Você pode responder, por gentileza? Posso. Primeira pergunta, qual é o seu nome completo? Beatriz Celeste Martins da Silva Nilo. Ok, enquanto você vai me respondendo, eu vou anotando aqui, ok? Tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Certo. Beatriz, você mora em uma casa própria ou uma casa alugada? Eu moro em uma casa própria. E quantas pessoas moram com você na sua casa? 3 pessoas. Ok, Beatriz, muito obrigada por responder as minhas perguntas e me atender. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tenha um bom dia de trabalho. Igualmente. Então, estudantes, alguém já bateu na porta da casa de vocês e fez perguntas parecidas com essas? Se já aconteceu, deve fazer algum tempinho, mas fica ligadinho nessa aula de Geografia para o primeiro ciclo da EJA, pois nós falaremos sobre o censo demográfico, que tem tudo a ver com essas perguntinhas que foram feitas para mim no início. Eu sou a professora Beatriz Celeste e quero muito que vocês acompanhem essa aula e fiquem junto comigo para saber sobre o que é o censo e saber se vocês já participaram disso. Para registrar a presença de vocês, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece ali na tela. Ela é muito importante para a gente, tá bom? Mas antes de iniciarmos, eu vou passar algumas informações importantes para os professores e as professoras que nos acompanham. Aos professores e professoras que nos acompanham, esta aula ela é voltada para o primeiro ciclo da EJA, como já dito anteriormente. O eixo temático a ser desenvolvido é meio ambiente e sustentabilidade. Nosso objetivo de aprendizagem aqui será reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo da aula é explicar a importância do censo demográfico brasileiro para a vida da população. Bom, estudantes, como vocês já devem ter percebido, na aula de hoje eu comecei atendendo o recenseador, que era aquela moça fazendo algumas perguntinhas. E aí eu perguntei para vocês lá no início da aula se vocês já tinham recebido alguém fazendo perguntas como aquelas na casa de vocês. Mas o que eu quero saber mesmo é se vocês já responderam o censo. Aquelas perguntinhas fazem parte do questionário do censo demográfico, que é muito importante para a construção de políticas públicas de todo o país. Políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado e governo para garantir ou colocar em prática nossos direitos e melhorar a nossa vida. Nessa imagem aqui, vocês podem ver como funcionam as políticas públicas. Elas começam identificando um problema público, elas começam na avaliação, que é a pesquisa que identifica o problema público, vai para a inclusão na agenda pública, depois eles buscam alternativas, decidem sobre a melhor alternativa, planejam como vai ser executado, como vai ser feita essa coisa para melhorar a vida da população e depois eles implementam essa política. Ao mesmo tempo que essa política é implementada, tem que ter um monitoramento para depois gerar uma nova avaliação e assim esse ciclo de políticas públicas se mantém melhorando a vida da população. Se você nunca recebeu o censo na sua casa, provavelmente já deve ter visto eles na rua ou entrevistando alguém conhecido. Mas você sabe o que é o censo demográfico? Sabe quem faz? Sabe por que ele é importante? O nosso encontro de hoje busca responder essas perguntas e muitas outras que surgirão ao longo da aula. Não saia daí! Vamos começar observando a palavra censo demográfico. A palavra censo quer dizer conjunto de dados estatísticos dos habitantes de um local, de um lugar. Demográfico vem de demografia, que é o estudo, é um ramo da geografia que estuda as populações e suas relações com a sociedade. Então,
Censo demográfico é o estudo dos dados dos habitantes de um lugar e a sua relação com a sociedade. O censo nada mais é que uma coleta de dados, é uma pesquisa. E quem faz essa pesquisa é o IBGE. Você sabe o que é o IBGE? A sigla IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este instituto é o principal provedor de dados e informações sobre a população do nosso país. Ou seja, sempre que o governo precisa saber de alguma coisa sobre as características da população, da infraestrutura e características de algum lugar, eles procuram os dados do censo coletados naquele local. Então, quem faz essa pesquisa é um órgão do governo, o IBGE. E essas informações da população servem para o governo pensar nas políticas públicas do país, para os pesquisadores fazerem as suas pesquisas em benefício da população, entre outras coisas. As informações coletadas geram dados, números, são informações muito importantes. Por exemplo, a partir da coleta de informações do censo, é possível saber se determinada cidade ou país, por exemplo, tem mais homens ou mulheres, se tem mais jovens, crianças ou idosos. E esses dados são importantes para pensar nas políticas públicas. O censo é a única pesquisa que vai a todos os lugares do Brasil. Nessa imagem a gente consegue ver o censo em vários lugares. Em lugares que precisa chegar através de barco, em locais do sertão, em locais do Mato Grosso do Sul, em casas, na rua, em ruas estreitas, em ruas largas, sendo recebido nas casas de diversas pessoas. Então, o censo é a única pesquisa que vai a todos os lugares do Brasil. Vejamos, se os resultados da pesquisa do censo de uma determinada cidade indicam que essa cidade tem mais idosos do que crianças, será que é mais urgente construir nessa cidade mais creches ou espaços para a socialização dos idosos? O que vocês acham? O que seria mais importante, de acordo com os dados daquela população? Fazer mais creches ou mais espaços de convivência dos idosos? Investimento na saúde do idoso e coisas relacionadas a isso. O censo é feito de 10 em 10 anos. Mas, pensando sobre a questão que eu coloquei, se em uma cidade tem mais idosos do que crianças, é mais interessante para o governo investir na população idosa, construindo mais locais de socialização para essa população. O primeiro censo foi em 1872, mas o censo acontece de 10 em 10 anos, sabiam? O governo federal, por meio dos pesquisadores ou recenseadores, avaliam aqueles dados para pensar sobre o futuro e também entenderem o que aconteceu nesse período de uma década com a população. E depois desse tempo, um novo censo é feito e novos dados são analisados pelo mesmo período do tempo anterior. O primeiro censo aconteceu em 1872, ainda com o Brasil Império. Antes disso, os dados eram coletados de uma forma indireta, como por exemplo com as igrejas, que sempre contavam os fiéis. E o interesse em começar a fazer um censo, em saber os dados daquela população, surgiu por necessidades militares, para saber de uma forma direta sobre qual era o tamanho da população adulta e livre no Brasil. População adulta e livre, porque nessa época ainda não havia sido abolida a escravidão no Brasil, fato que só ocorreu em 1888. Então, para saber da população livre adulta, para servir ao exército, foi necessário fazer uma contagem dessas pessoas, porque eles precisavam saber quantas pessoas poderiam fazer a defesa daquele território
e por isso iniciou-se o censo demográfico no Brasil. Mas na prática, quem coleta esses dados são os recenseadores, que na verdade usam um uniforme bem específico, com um boné, um colete, um crachá. São pessoas que vão de casa em casa, entrevistando as pessoas. O IBGE, sempre que está próximo de um censo, faz um concurso público, que seleciona pessoas para trabalhar com isso. Para ser um recenseador, só é exigido o ensino fundamental completo, na maioria das vezes, mas esse trabalho é temporário. Mesmo assim, é uma oportunidade muito boa, com uma experiência bem legal. Os recenseadores, eles visitam diversas residências e trabalham uniformizados, com colete e boné, como eu já tinha dito. E eles levam um aparelho que parece um celularzinho, onde eles marcam a resposta das pessoas. E a partir disso, eles coletam os dados. O último censo aqui no Brasil foi em 2010. O próximo, levando em conta que isso acontece a cada 10 anos, deveria ter sido em 2020. Porém, por causa da pandemia, essa coleta de dados não aconteceu em 2020. O censo não aconteceu em 2021, também pelo mesmo motivo, mas está marcado para acontecer este ano de 2022. Receber o recenseador do IBGE e responder às perguntas feitas por ele é muito importante. Então, se ele bater na sua porta, tire um tempinho e responda as perguntas. É bem rápido. Não tenha receio de passar as suas informações, pois elas estão seguras com eles e você só estará ajudando toda a população e a você mesmo. Além dos pesquisadores do IBGE, que visitam as casas fazendo perguntas, que são pessoas chamadas de recenseadores, você sabia que também existem outras formas de responder as perguntas do censo? Pois é, no censo de 2022, além de responder as perguntas dos recenseadores que visitam as casas, você pode receber uma ligação do IBGE para responder ao censo, ou até mesmo responder pela internet. O censo também vai mudando, junto com a nossa população. Além do censo demográfico, existem outros tipos de censo. Existe o censo industrial, que busca informações sobre as atividades industriais do Brasil. Existe o censo comercial, que busca uma pesquisa sobre o comércio. Existe o censo de serviços, que busca informações sobre as empresas. Também existe o censo agropecuário e o censo demográfico. O censo demográfico é o que nós estamos falando na aula, e o censo agropecuário eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Além daqueles censos lá, que eu já falei, vocês sabiam que também existe o censo agro? Pois é, ele existe desde 1970 e é feito separado do censo demográfico. Lembram que eu mostrei lá? Censo agropecuário é esse. Em 2017 foi o último censo agro. Esse censo visita estabelecimentos agropecuários, ou seja, toda unidade ou todo local que se dedica à produção ou exploração de atividades agropecuárias, florestais ou agrícolas, seja o estabelecimento grande ou pequeno, independente da localização. Ou seja, esse censo está tanto no campo quanto na cidade. Esse censo agro, ele é importante para entender como está a estrutura e a produção agropecuária do país. As perguntas do censo agro buscam saber sobre a produção e os trabalhadores, além da forma como as coisas são feitas, sendo diferentes do outro censo que nós já falamos. Chegou a hora da atividade. Vamos observar a palavra demográfico. Separe essa palavra em sílabas e observe o som. Alguma sílaba tem o som mais forte? Eu vou te dar um minutinho para você identificar. A palavra é demográfico.
Vamos lá. Demográfico. Vamos lá. Quando a gente fala essa palavra, é fácil perceber que o som da letra A, aqui no gra, tem um som diferente, um som mais aberto. Essa letra A tem um som mais forte, porque em cima dela tem esse risquinho aqui, que é um acento agudo. Então, a sílaba que tem o som mais forte é essa sílaba aqui, a sílaba gra, G-R-A, gra. Agora, vamos analisar um gráfico. Um gráfico é uma forma visual de apresentar dados. O gráfico que vocês estão observando aqui na tela é do IBGE e ele compara a população urbana e rural, ou seja, as pessoas que moram na cidade, representadas pela cor azul, e as pessoas que moram no campo, representadas pela cor verde. A partir dos dados dos censos dos anos 1991, 2000 e 2010. Observem com atenção. E aí? Em qual área houve um maior aumento populacional ao longo das décadas do Brasil? Eu vou te dar um tempinho para pensar. Em 1991, a população urbana chegava até aquela barrinha, até onde está a barrinha azul, e a população rural era essa barrinha verde. No ano de 2000, a população urbana, a barrinha aumentou um pouco mais, e a população rural, a barrinha diminuiu em relação à outra. Já em 2010, a barrinha da região urbana aumentou mais, e a barrinha da região rural, ela se manteve ou diminuiu bem pouquinho. E aí, observem e eu vou te dar um tempo para pensar. Por meio dos dados que o gráfico mostra, nós conseguimos perceber que a barra que mais aumentou com o passar dos anos foi a área urbana. Isso indica que a maior parte das pessoas moravam em áreas urbanas, de acordo com os dados coletados naquela época, desde 1991, e só foi aumentando ao longo das décadas. Ao passo que a população que residia nas áreas rurais brasileiras foi diminuindo. Esse aumento da população concentrada em áreas urbanas não é uma característica só do nosso país, mas é algo que já acontece em muitos países e está acontecendo em vários outros ao redor do mundo. Essas questões desencadeiam vários assuntos para serem trabalhados, como a questão do planejamento urbano, para receber essas pessoas nas cidades da melhor maneira possível. Mas isso é um assunto para outra aula. Perceberam a importância que o censo tem? A partir disso, ideias, pesquisas, políticas públicas podem ser implementadas com a intenção de melhorar a qualidade de vida, dar mais oportunidades às pessoas, minimizar os problemas da população. Imaginem se não existissem esses dados. Se não existisse o IBGE, como nós poderíamos saber desses dados? Como isso seria possível? Vamos revisar o que a gente aprendeu hoje. Lembrem-se de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece aí no canto da tela, tá bom? O IBGE é um órgão público que realiza pesquisas no Brasil e, a partir dessas pesquisas que são pensadas, políticas públicas que são para todas as localidades e também centradas em determinadas localidades. Essas políticas públicas
ajudam a população de todo o Brasil, ajudam a melhorar a vida da população de todo o Brasil. Não esqueçam de registrar a presença de vocês, hein? Apontando a câmera do celular para o QR Code. Quem faz a coleta desses dados são os recenseadores, que são pessoas que fazem concurso público e trabalham por um certo período de tempo coletando os dados para as pesquisas do IBGE. É importante receber esse profissional na sua casa e responder da forma sincera as perguntas que são feitas por ele. Existem diversas formas de responder ao censo este ano. Ele pode ser respondido por telefone, pela internet ou da forma tradicional, recebendo o recenseador na sua casa. Existem diversos censos e eles servem para ajudar a formar dados, para pensar diversos setores da indústria, comércio, agricultura, agropecuária e serviços. Todos os censos são importantes para atender e entender a população, indústrias e serviços do Brasil. Gostou da nossa revisão? Agora eu vou deixar um desafio para você. Seja você o pesquisador na sua sala de aula. Você pode pesquisar com os seus colegas coisas como idade, profissão, quantidade de pessoas que moram na mesma casa e etc. Eu vou colocar algumas perguntinhas que você pode usar aí. É só você anotá-las, tá bom? Essas são algumas dicas de perguntas. Depois, você pode pedir a ajuda da sua professora e montar um gráfico com as informações coletadas. Você também pode acrescentar outras perguntas que achar interessante, ok? Por hoje é só, por hoje é isso. A nossa aula está chegando ao fim. Não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau e até a próxima!